sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2, e também em Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao 28. Vamos ler também o 29. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, Mateus capítulo 7, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras, e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Vamos orar mais uma vez, de forma específica, pela palavra do Senhor. Pai, obrigado a Deus pelo privilégio desta noite, de estarmos aqui reunidos como igreja do Senhor, como família do Senhor. Um povo chamado, Deus, para representá-lo em meio a esse mundo, ó Pai, para andar com o Senhor na intimidade. E assim, ó Deus, nós pedimos, ó Pai, que a Tua palavra seja ministrada ao nosso coração nesta noite, que o Senhor venha investir em nós mais um pouco, Deus, as Tuas realidades, e que o nosso coração esteja na Tua presença, o nosso coração e a nossa mente sejam voltados para o Senhor, ó Pai, para que assim, ó Deus, ministrados pelo Senhor, saiamos daqui com vontade, com disposição, em obedecer a Tua palavra, por amor do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, essa semana me deparei com a seguinte frase: no ritmo no qual estou fazendo a obra de Deus, está destruindo a obra de Deus em mim. Bill Hybels, um plantador de uma das maiores igrejas nos Estados Unidos, disse essa frase: o ritmo no qual estou fazendo a obra de Deus está destruindo a obra de Deus na minha vida. A realidade é que muitas vezes nós estamos envolvidos com coisas referentes a Deus, mas nós não estamos nos relacionando diretamente com Deus. Nós estamos, de certa forma, relacionando-se com coisas que cercam a presença de Deus, como a igreja, como os nossos ministérios, como a nossa vida diária, mas nós não estamos nos relacionando diretamente com Deus. E 3 razões pelas quais isso acontece. A primeira delas, um fruto de uma espiritualidade confusa. Apego às tradições vazias e questionamento sobre as novas tendências. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, apego às tradições vazias. Nós, ao longo do tempo, estamos fazendo tantas coisas, tantas atividades, nós estamos exercendo tantos ministérios, que em nenhum momento nós perguntamos se é exatamente aquilo que Deus quer da nossa vida. Se realmente aquilo é vontade de Deus para cada um de nós. Em relação às novas tendências, não em relação à novidade que tem acontecido, mas se aquilo que nós temos feito, se há necessidade de mudar ou não, ou uma certa curiosidade para aquilo que os outros estão fazendo, e se realmente vale a pena entrar nesse caminho. E também, fruto de frustrações existenciais, questionamento sobre o mover de Deus em nosso favor, e não saber lidar com os nãos de Deus na nossa vida. Quantas vezes nós começamos a questionar, nós planejamos, nós projetamos algo, nós tentamos organizar algo na nossa vida,
Mas de repente tudo vai por água abaixo. Tudo parece que se perde no meio do caminho e vem de forma clara o não de Deus sobre a nossa vida. E por não saber lidar com o não de Deus, nós entramos nas frustrações existenciais e também fruto de relacionamentos conturbados. Nós estamos, de certa forma, relacionando apenas com coisas referentes a Deus e não diretamente com Deus, por consequência de uma falta de perdão, rugas do passado e conflitos não resolvidos. Nós tentamos consertar essas coisas, nos relacionando com coisas referentes a Deus, como por exemplo, eu preciso ir mais à igreja, porque minha vida não está legal. Eu preciso buscar mais a presença de Deus. Mas isso, buscar a presença de Deus, se refere apenas àquilo que cerca Deus, mas não diretamente à presença de Deus. E o grande complicado que leva a cada um de nós a 3 realidades. Primeiro, a um distanciamento de Jesus. Quebra de intimidade, insensibilidade. Quantos de nós lembramos um tempo que parecia que Deus falava claramente conosco? Parecia que quando nós vimos ao culto, a palavra era diretamente direcionada ao nosso coração e parecia não ter mais ninguém ao nosso lado. Nós parávamos para orar, nós sentimos a presença de Deus, nós líamos a palavra, Deus se revelava de uma maneira pessoal a cada um de nós. Mas vai passando o tempo e essas realidades deixam de acontecer. E nós percebemos então que quebrou-se a intimidade, quebrou-se essa proximidade. Nós não estamos mais sensíveis à voz de Deus. Mas a segunda realidade, um esfriamento espiritual, que é o abandono das práticas devocionais. Há quanto tempo nós não paramos para ler a Bíblia? Há quanto tempo nós paramos para apenas falar com Deus, apenas nos aquietar e direcionar a Deus a nossa oração, a nossa súplica? Há quanto tempo nós perdemos já o nosso cantinho da devoção, o nosso cantinho de buscar a presença de Deus e também uma vida infrutífera? Problemas relacionais, existenciais e emocionais começam então a acarretar na nossa vida essas 3 realidades, quando nós estamos apenas fazendo a obra de Deus, mas nós não estamos buscando a presença de Deus. E aí nós olhamos a igreja de Cristo. 3 realidades que alcançam a igreja de Cristo. Primeira delas, homens e mulheres comprometidos com Deus e a sua palavra. Ou seja, queridos, servem a Deus com integridade e relevância. A sua vida está no altar do Senhor e isso é revelado através dos seus relacionamentos. Mas um segundo grupo de pessoas, homens e mulheres comprometidos consigo mesmos. Ou seja, servem a Deus apenas buscando os seus próprios interesses. Quando nós estamos num aperto, nós lembramos da presença de Deus. Quando nós estamos vivendo dias difíceis, nós lembramos de buscar a Deus. Quando nós começamos a nos preocupar com os nossos filhos, nós lembramos de buscar a presença de Deus. Mas apenas alguns momentos, apenas para que Deus resolva os nossos problemas, para que Deus cuide da nossa agenda, para que Deus cuide da nossa vida. Mas longe de buscar a presença de Deus para fazermos a vontade dEle. E um terceiro grupo, homens e mulheres que já fizeram parte do primeiro grupo, mas esfriaram. Homens e mulheres que já desfrutaram de uma intimidade com Deus, de um comprometimento com a Tua palavra, comprometimento com a presença dEle, mas com o passar do tempo, não reflete mais em sua vida, em seus valores, o andar com Deus. Pessoas que já desfrutaram de um comprometimento com Deus e com a sua palavra, mas hoje a sua vida, os seus valores, já não demonstram mais alguém que anda na presença de Deus. O Evangelho de Mateus mostra uma preocupação com 2 realidades. A primeira delas, a superficialidade. Ele fala da questão da espiritualidade, aonde as pessoas viviam a sua religiosidade, mas apenas de uma maneira superficial. Não havia um envolvimento, não havia o quebrantamento. Apenas a questão de se nomear em determinada religião, determinado partido, mas não vivia uma vida espiritual diante do Senhor. Mas também fala de profundidade.
aqueles que enraizavam a sua vida na presença de Deus, aqueles que construíam uma realidade diante da palavra do Senhor. E é interessante a forma que Jesus nos explica essas realidades. As figuras de linguagem utilizadas por Jesus para que nós possamos entender o que é superficialidade. Ele fala, por exemplo, de palha, a oração pública, onde os homens apenas compareciam diante das pessoas para demonstrar-se espirituais, mas apenas oração vazia. O tesouro na terra, o jejum anunciado, onde as pessoas apareciam abatidas diante das outras, apareciam cansadas, um rosto sofrido, mas apenas para falar, estou em jejum, apenas para serem reconhecidas pelos homens. Tesouro na terra, onde as pessoas são preocupadas apenas com o seu dinheiro, com o seu sustento, com o seu ganha-pão, mas não estão preocupados em buscar a presença de Deus. A casa superficial, que nós lemos agora, pessoas que estão construindo a sua casa sobre areia, folhas, pele de ovelha, sepulcro caiado. Coisas que em todas elas são beleza por fora, uma beleza na aparência, mas por dentro a podridão, por dentro há um vazio tremendo. Essa é a realidade da superficialidade ao longo do Evangelho de Mateus. Mas, quando fala de profundidade, Jesus vai utilizar os seguintes termos: raiz, trigo, oração particular, entra no teu quarto, fechada a porta e fala com teu pai em secreto. Jejum discreto, tesouro no céu, esmola discreta, aquilo que a mão direita faz, a esquerda não toma conhecimento, casa alicerçada sobre a rocha, frutos, discipulado e santidade. São termos que ao longo do Evangelho de Mateus nós encontramos para descrever alguém que anda numa profundidade. A sua espiritualidade não é vazia, mas a sua espiritualidade é firmada na rocha que é a palavra de Deus e Cristo Jesus. Resumindo, queridos, Jesus orienta seus seguidores a respeito dos riscos de uma vida de aparência, mas sem profundidade, os desafiando a manter uma vida de intimidade com Ele, transformando a aparência. Ou seja, uma relação íntima com Jesus transforma a nossa relação com todas as outras coisas. O que Jesus está preocupado ao longo do Sermão da Montanha é exatamente isso. Chamar aqueles que estavam vivendo uma espiritualidade superficial, para que se aprofundassem na palavra dele, para que se comprometesse com a sua pessoa, com a sua obra, com a sua palavra. E através disso, a sua vida prática, a sua vida diária, a sua vida nos relacionamentos, seria totalmente transformada. Não partindo de uma vida pública, para que pudesse, através das suas práticas diárias, construir a sua espiritualidade. Mas a sua espiritualidade influenciando diretamente a sua vida prática. E aí nós entendemos no texto que nós lemos, no versículo 1 e no versículo 2. No capítulo 5, aonde Jesus fala ao coração e à mente dos seus discípulos. Diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram os seus discípulos. Queridos, essa era uma atitude comum de todo rabino, de se aproximar dos seus seguidores e de forma que se tornasse igual a eles, olhasse nos olhos deles e mostrasse essa proximidade, esse relacionamento, para que pudesse quebrar todas as barreiras. Era uma forma de atingir o coração das pessoas. É como, por exemplo, você vai ouvir várias vezes ao longo dessa campanha eleitoral, todos os políticos dizendo: comigo é olho no olho. Porque quer dizer que está falando diretamente com você, está preocupado com a sua vida. E é exatamente essa atitude que Jesus tem. Quando ele se abaixa, como se assentando, e se direciona aos discípulos, ele está falando diretamente ao coração deles, dizendo: eu me aproximo de vocês, eu quero um relacionamento com vocês. Mas também fala à mente deles, dizendo: e ele passou a ensiná-los, dizendo. Aonde então, como também todo rabi na sua época, se aproximava dos seus discípulos e passava a falar sobre a vida prática, sobre valores, sobre como edificar, como construir uma história, uma vida diferente. E é exatamente isso que Jesus está fazendo ao longo do Sermão da Montanha.
falando ao coração daqueles discípulos e falando à mente de cada um deles. E é exatamente isso que ele faz com cada um de nós, se importando com a nossa vida e falando à nossa mente. No final do Sermão da Montanha, o texto que nós também lemos, diz assim: Jesus mostra duas realidades possíveis. Primeiro, homens e mulheres comprometidos com Deus e a sua palavra. O mesmo que nós falamos no início dessa mensagem, aonde Jesus diz: aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Queridos, homens e mulheres comprometidos com Deus e com a sua palavra, mas no mesmo contexto, diante das mesmas pessoas que ouviram as mesmas palavras, Jesus diz: aquele que ouve a minha palavra, mas não as pratica, é comparado a um homem imprudente, insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Vem a chuva, vem a tempestade e aquela casa cai. Homens e mulheres comprometidos consigo mesmos. Homens e mulheres preocupados apenas com as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, mas não param para ouvir o que Deus tem a falar em seus corações. E Jesus está falando de construção. Obviamente não de construção, direcionando um mestre de obra como ele deve construir uma casa. Mas Jesus está falando de uma construção de uma vida. A construção da nossa vida. A construção da nossa história. Então ele acaba de lançar os fundamentos. Ele acaba de dar todo o alicerce preparado para que em cima deles eles construíssem essa casa. E aí então Jesus fala da construção de três maneiras. A primeira delas é construindo com sabedoria, submissão e obediência. Ouvir a palavra do Senhor e obedecer aquilo que Ele diz na sua palavra. Então a primeira maneira que nós construímos a nossa história, construímos a nossa vida, é ouvindo a palavra do Senhor, submetendo-se à vontade dela, e assim então cumprindo aquilo que Deus quer da vida de cada um de nós. Mas Ele fala de construir com profundidade. É muito fácil construir na areia. Basta você cavar um pouquinho, lançar o alicerce e ali tudo vai ser formado. Mas construir sobre a rocha, muitas vezes nós olhamos um texto como esse, parece que você vai pegar uma grande de uma rocha e vai colocar sobre ela a sua casa. Não é isso que ele está dizendo. É você cavar mais profundo. É você procurar uma terra mais firme. Um lugar onde você possa começar essa construção, mas que você sabe que vai aguentar aquilo que você vai construir. Então significa cavar mais fundo, investir mais tempo, gastar mais tempo naquilo que você está construindo. Queridos, o grande mal da nossa vida é que nós nos acostumamos com a superficialidade das coisas e acabamos então apenas construindo aquilo que é superficial, aquilo que é passageiro. Mas Ele nos ensina que devemos construir com profundidade, aonde nós poderemos ter a certeza que o vento vem, a chuva bate, mas nós não iremos cair, e construindo com firmeza. Na Judéia, como em Araraquara, não era tão comum a chuva. Não era direto que chovia naquela região. Mas quando chovia, as ruas rapidamente se enchiam de água, os rios transbordavam. E exatamente a essa tempestade, quando você lê os evangelhos, por exemplo, você vai perceber que não narra chuva. Aí sempre tempestade. Sempre tempestade. Porque era mais comum naquele período, aonde então Jesus fala que é possível as tempestades chegarem. Então construir a casa sobre a areia é perigoso demais, porque todas as casas estavam sujeitas à mesma tempestade. E assim nos ensina a construir com firmeza, diante daquilo que não vai ser abalado, diante daquilo que não vai cair. Espiritualidade cristã, intimidade com Jesus e com seu ensino. Espiritualidade cristã, intimidade com Jesus e seu ensino. Está na moda falar sobre espiritualidade. Se você quiser pesquisar no Dr. Google, coloque espiritualidade. Você vai na inocência que vai encontrar apenas mensagens ligadas a religiões, a seitas, mas você vai perceber que várias pessoas, palestrantes de diversas áreas, falam da questão da espiritualidade.
Mas há uma diferença na espiritualidade cristã. Há a diferença de como se viver essa espiritualidade. Quando termina o Sermão da Montanha, a palavra que a multidão disse foi: ele ensina como quem tem autoridade, não como os escribas. Os mesmos ensinamentos que tinha na sua época, Jesus passa a ensinar também acerca da lei. Ele começa o Sermão da Montanha dizendo que não veio revogar a lei, mas veio cumpri-la. E ele começa a descrever a lei do reino de Deus agora. Então o que acontece, queridos, é que a diferença é quem está ensinando. A partir de quem nós estamos aprendendo nesse caso, da pessoa de Jesus. Quem tem autoridade, porque através da sua vida, da sua história, ele está revelando agora o reino de Deus. E espiritualidade, firmada na relação íntima com Jesus. Olha o que diz o capítulo 6, versículo 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Jesus, ele passa a falar sobre dois tipos de espiritualidade. A espiritualidade fora do quarto e a espiritualidade dentro do quarto. Dois tipos de espiritualidade, uma extremamente superficial e uma com profundidade. Quando fala da questão fora do quarto, Jesus fala de religiosidade, de vaidade e de aparência. Aonde as pessoas se preocupavam, se importavam apenas com aquilo que era a sua prática diária, ligada à sua religiosidade. Apenas a ida ao templo, apenas ao sacrifício que era dado, ou seja, apenas aquilo que nós costumamos fazer quanto à nossa fé, quanto à nossa religião. Nós chegamos à igreja, sabemos a hora do culto, sabemos a hora exata de levantar, de se assentar, de cantar, de entregar as ofertas. Nós sabemos exatamente isso, que é prática. Mas isso não é a nossa espiritualidade. Isso não reflete a nossa espiritualidade, ou seja, não constrói a minha relação com Deus. Você pode vir anos após anos, mas se você não comparecer à presença de Jesus, queridos, você vai estar participando apenas de um grupo, apenas de pessoas reunidas, mas não estará diretamente com Deus. É por isso que as pessoas têm quebrantamento no espiritismo, é por isso que as pessoas têm quebrantamento na Umbanda, é por isso que as pessoas têm quebrantamento em diversas religiões, porque elas acham que ali estão construindo a sua espiritualidade. Mas lembre-se de uma coisa, não tem vida no culto, se não tem culto na vida. Você pode chegar aqui todos os domingos, mas se a sua vida com Deus se limita apenas aos domingos à noite, você entra vazio e é uma grande chance de sair vazio se não for a graça e a misericórdia do Senhor. Queridos, a nossa religiosidade se comporta várias vezes fora do quarto. Quantos de nós estamos envolvidos com ministérios da igreja, mas estamos extremamente vazios de Deus na nossa vida? Quantos de nós estamos há anos trabalhando na igreja, mas sequer conhecemos a palavra do Senhor? Sequer conseguimos abrir o texto bíblico? Queridos, quantos de nós estamos trabalhando na casa de Deus, mas sequer sabemos o que é arrependimento diante dos nossos pecados? Consciência do pecado que nós cometemos. E aí nós entendemos que essa espiritualidade é superficial, é construir a casa sobre areia. Mas Jesus fala de uma espiritualidade dentro do quarto, aonde ele vai falar de intimidade, oração. Entra no teu quarto, mantenha uma relação pessoal com Jesus. Obviamente, ele não está se referindo mais uma vez a um lugar específico, onde ali há uma unção diferente, há uma presença diferente. Mas o que Jesus está dizendo é, saia de toda a sua aparência, sai de toda a forma que você tenta aparentar as pessoas e compareça na minha presença, que conheço profundamente o seu coração, sei exatamente como é a sua vida. Diante da minha presença você não vai precisar medir as suas palavras e escolher as melhores palavras. Você vai poder revelar o que está no seu coração, porque eu já sei o que está no seu coração. É você poder comparecer diante do Senhor, tirando as suas máscaras, tirando toda a roupa que nós usamos, apenas para poder comparecer diante dele, dizendo, Senhor, eu sou um miserável pecador, e necessito abundantemente da sua graça, eu preciso da sua restauração, eu preciso desse cuidado do Senhor. E o Pai em secreto, que te ouve em secreto, vai te recompensar.
Diferente daqueles que se levantavam em praças públicas e começavam as suas orações, eles simplesmente receberam as suas recompensas, que era o reconhecimento do seu próximo. Apenas o aplauso do homem, mas não o reconhecimento de Deus. Práticas devocionais, a leitura e o jejum. Coisas que passam longe de muitos de nós. A leitura da palavra de Deus. Eu estive essa semana em um congresso uma conferência de plantadores de igrejas, e um pastor trouxe a realidade nos Estados Unidos, uma pesquisa feita entre pastores, líderes nos Estados Unidos. Ali 60% dos pastores americanos só têm um contato com a Bíblia no momento que vai preparar a sua mensagem. A única relação com a palavra do Senhor é quando tem uma mensagem para ser pregada. Isso entre líderes, pastores. Queridos, se fizéssemos uma pesquisa entre membros da igreja, nós que, de certa forma, o nosso trabalho, como o pastor Ezequiel sempre fala, o nosso trabalho é ler a palavra do Senhor. Temos apenas o contato semanal quando vamos pregar, quanto mais a igreja de Cristo, aonde deixou a sua prática devocional. Se nós queremos construir uma espiritualidade profunda, nós precisamos voltar a essas práticas. Precisamos conhecer da palavra do Senhor. Mas também profundidade relacional. Cristo vai dizer que não é possível servir a dois senhores. Porque se você tentar servir a dois senhores, tenha uma certeza. Um vai ficar chateado com o outro. Você há de desprezar um e dar preferência ao outro. Então, se a nossa espiritualidade não começar no nosso quarto, na nossa relação pessoal com Deus, queridos, nós iremos sair e vamos servir outros senhores. Os senhores da sociedade, os senhores companheiros dos ministérios, os senhores dos nossos amigos, familiares, mas nós não estaremos servindo a Deus. Nós precisamos entender que uma espiritualidade profunda parte de uma profundidade relacional com Deus. E também uma piedade sincera e um coração puro. Aonde estiver o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. Se o nosso coração não está firmado na presença de Deus, ele estará firmado em outra coisa, que não é a presença de Deus. Mas também, queridos, uma espiritualidade firmada nos ensinos de Jesus. No capítulo 5, no versículo 20, ele vai dizer: porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Se a nossa espiritualidade for apenas semelhante àqueles que se importam com a aparência, se importam com o legalismo, se importam apenas com tradições vazias, nenhum fruto nós teremos na nossa vida. Mas quando nós entendemos, queridos, o ensino de Jesus, e começamos a viver esse ensino da palavra do Senhor, isso vai fazer diferença na nossa vida. E eu poderia falar aqui diversas áreas que Jesus trabalhou ao longo do Sermão da Montanha, mas eu quero apenas me ater a uma: as práticas relacionais. Como nós temos nos relacionado uns com os outros, como nós temos relacionado com aqueles que não conhecem a Cristo, como nós estamos lidando com os nossos relacionamentos. E ele vai falar, por exemplo, de perdão. A necessidade que nós temos de perdoar uns aos outros, como também Deus em Cristo Jesus nos perdoou. O fato é que nós não conseguimos perdoar, e nós não conseguimos também liberar perdão, e não conseguimos sequer receber o perdão das pessoas. Há uma grande dificuldade, há pessoas enfrentando diversas enfermidades emocionais, enfermidades físicas, espirituais, porque simplesmente não consegue perdoar, não consegue exercer aquilo que Deus já fez por elas. E queridos, perdão não é divino. Apenas o perdão de Deus em relação à nossa vida é divino. Mas o meu perdão em relação ao meu próximo, eu escolho perdoar ou não. Porque quando fala da oração do Pai Nosso, ele vai dizer: perdoa-me como eu tenho perdoado. É uma decisão pessoal perdoar. Não adianta você ficar orando anos e anos, dizendo: Senhor, coloca no meu coração. Senhor, move o sobrenatural. Senhor, quebranta o meu coração. Não vai.
É uma decisão pessoal, é um mandamento. Perdoai-vos uns aos outros. É um mandamento que deve ser obedecido. Queridos, nós estamos anos após anos sofrendo angústias, dores, sofrimento físico, emocional, porque nós simplesmente não andamos nos ensinamentos de Jesus. Tem um livro com o seguinte título: Coisas que eu gostaria que Jesus não tivesse dito. E uma das coisas que a pessoa escreve esse livro diz é: perdoai-vos uns aos outros. Como eu gostaria que Jesus não tivesse dito isso: perdoai-vos uns aos outros. Porque é difícil, é muito difícil perdoar. Mas, queridos, é necessário para que possamos andar numa intimidade e uma espiritualidade profunda. Ele fala de amor, atitude sacrificial. Ele vai falar ao longo do texto do sermão, aonde pessoas davam esmola com a sua mão direita, mas a sua mão esquerda tomava conhecimento. Pessoas que ajudavam o seu próximo, mas apenas esperando a recompensa daquilo que fez. Pessoas que tentavam mostrar-se espirituais, mas o que apenas queriam era o aplauso do seu próximo. Amor sacrificial é onde eu dedico um tempo da minha vida em favor do meu próximo. Aonde eu pego aquilo que Deus já tem me dado e compartilho com o meu próximo. É o fato que eu entendo que quando nós falamos que o tempo é... O que o tempo é? Pode falar que é dinheiro, não tenho medo. Vou discordar depois, mas, queridos, dinheiro que eu não ganhei hoje, eu posso correr atrás amanhã e recuperar. Mas o tempo que passou hoje, amanhã, eu não vou conseguir mais recuperar. O grande problema é que nós não temos tempo para oferecer às pessoas. Nós não conseguimos demonstrar esse amor uns para com os outros de maneira presencial, de maneira que a pessoa possa entender que nós estamos próximo a elas, como Jesus fez no começo do Sermão da Montanha. Assentando-se, aproximaram os seus discípulos e ele passou a ensinar oração. Dizem que oração é como foto. A nossa oração poderia ser demonstrada como uma fotografia. Quem aqui gosta de ver álbum de fotografia de casamento? Pode levantar a mão. Só um recém-casado que levantou a mão, porque mostra para todo mundo que vai lá na casa. Queridos, você até gosta de ver, desde que você tenha ido àquele casamento. Porque você vai virando, com o desejo de ver o quê? Será que apareceu? E aí você fica mais tempo vendo se pegou num bom ângulo, se você não saiu meio tortinho, ou como eu às vezes saio gordo. Mas, queridos, as nossas orações refletem isso. Pensa um pouco nas orações da última semana da sua vida. Se Deus respondesse todas as suas orações, o que teria mudado no mundo? O que teria mudado na sociedade atual? Nós então gastamos muito tempo da nossa vida em oração apenas por nós mesmos. E Jesus nos ensina a orar uns pelos outros. E mais complicado, orar por aquele que vos persegue. Orar por aquele que é o seu inimigo. Por aquele que tem incomodado a sua vida. Jesus está falando de oração de intercessão. A igreja precisa entender isso, que uma espiritualidade profunda é quando nós entendemos que Deus já tem nos agraciado, Deus já tem nos dado a sua presença, do seu cuidado, e agora eu posso abençoar o outro, intercedendo por ele, orando por ele, colocando a sua vida, a sua família diante do Senhor, ganhar tempo com Deus, orando pelos meus amigos, orando pelos meus familiares, orando por pessoas que ainda não se converteram. Queridos, ele fala de oração. Mas também ele vai falar de não julgar uns aos outros. E eu julgar aqui no capítulo 7, versículo 1, é quando você dá uma palavra de condenação, sendo injusto e não dando direito de defesa àquele que foi julgado. Traduzindo, a famosa fofoca que nós temos, infelizmente, muito no nosso contexto. Aonde pessoas comentam da vida de pessoas, condenam a vida de pessoas, criticam a vida de pessoas, apenas julgando as atitudes delas, mas não dando direito de resposta, de defesa e principalmente de mudança. Mas não esqueça, à medida pela qual nós julgamos, nós também seremos julgados. Traduzindo,
aquele que fofoca com você, querido, cuidado. Que quando ele vira as costas, lembre-se que ele também tem um bom amigo. E ele vai compartilhar da sua vida e também vai julgá-lo na mesma medida que você o julgou. Mas, e os frutos, queridos? Se nós vivemos uma vida onde nós começamos falando aqui dos problemas, do fruto da espiritualidade confusa, frustrações, relacionamentos conturbados, qual é o fruto de viver uma espiritualidade profunda e relacionamentos maduros? O que nós iremos colher na nossa vida? Quais são as promessas de Jesus ao longo do Sermão da Montanha? E ele vai falar sobre não viver ansioso. Não viver ansioso. E ansiedade nada mais é do que as nossas vidas nas nossas mãos. Eu só estou ansioso quando a vida está nas minhas mãos. Mas quando a minha vida está nas mãos de Deus, eu não vou andar ansioso quanto ao dia de amanhã. Porque eu sei que quanto ao que eu vou vestir, quanto ao que eu vou comer ou beber, Deus vai me preparar todas as coisas. E esse é o fruto daqueles que desfrutam uma espiritualidade profunda. Aqueles que andavam apenas com aparência, aqueles apenas que se preocupavam com outras realidades, eles andavam excessivamente preocupados com o que iriam comer no dia de amanhã. Mas aqueles que buscam a presença de Deus, aqueles que andam na presença de Deus, é Deus que cuida, é Deus que dá o pão, é Deus que dá a veste, é Deus que dá água para beber. Coração puro. É a certeza que o nosso coração vai estar leve, vai estar suave. É onde nós entenderemos que todo o peso da nossa vida foi colocado sobre Cristo Jesus. E a certeza que Ele vai purificar o meu coração. E o meu coração estará no lugar certo. Aonde está meu coração? Na presença de Deus. Ali estará o meu tesouro. E o meu coração vai ser puro. Mover de Deus em nosso favor. Ele vai dizer, pedi e dar-se-vos-á. Bate e a porta se abre. Quando nós entendemos isso, queridos, que nós andamos com Deus, a certeza é que eu vou apresentar a minha oração, a minha súplica, fazer o meu pedido, e Deus vai agir, Deus vai mover em meu favor. As realidades de Deus se tornarão presentes na minha vida, e também firmeza nas tempestades. Jesus deixou claro que a tempestade vem sobre todas as casas, a que é construída na areia e que é construída na rocha. Mas é ao final delas que ele vai dizer, firmeza nas tempestades. É a construção da nossa história. Nós passaremos, como diz Eclesiastes 9, coisas boas e coisas más acontecem a todas as pessoas. Então a diferença é que nós teremos um cuidado especial de Deus sobre a nossa vida. E também, relacionamentos saudáveis. Relacionamentos conturbados, nós não teremos mais. O que nós saberemos é pedir perdão, receber perdão. Nós teremos a cura de Deus às nossas feridas. Nós teremos a certeza que os nossos relacionamentos não vão trazer para nós prejuízos. E também, um engajamento na missão. A nossa vida vai ser referência ao mundo, onde ele declara que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. As pessoas vão começar a olhar para a nossa vida como referenciais de quem tem uma vida espiritual firmada no seu quarto e que reflete no seu dia a dia, a partir do relacionamento que ela tem com Deus, ela se relaciona com outras pessoas. E concluindo, a nossa espiritualidade refletirá em nossa vida diária. Fica apenas essa frase final para você. A nossa espiritualidade refletirá em nossa vida diária. Se o que você tem colhido são as primeiras palavras que eu disse essa noite, queridos, reconstrua a sua espiritualidade. Mas se você já tem colhido os frutos de uma vida com Deus, permaneça cada vez mais cavando diante do Senhor, para que a sua história seja construída numa terra firme. Quero orar com você, pedir a Deus que venha colocar essa palavra no nosso coração, para que possamos, em meio a tanta tribulação, a tanto pragmatismo moderno, podemos viver essa realidade da espiritualidade profunda. Nós iremos orar, em seguida iremos cantar o hino 221, que declara que nós queremos ser um vaso nas mãos de Deus. Feche seus olhos, fale com Deus, e em seguida nós estaremos nos colocando em pé e louvando esse Deus através do hino 221. Vamos orar?
Pai, nós somos levados tantas vezes, ó Deus, a ficar tanto tempo fora do quarto, tentando resolver nossos problemas, tentando até mesmo servir a igreja do Senhor através de ministérios. Mas, ó Deus, o que nós percebemos tantas vezes é que a nossa vida, a obra do Senhor na nossa vida, está se desmanchando, porque apenas nos tornamos, ó Deus, pragmáticos na nossa fé, apenas nos tornamos, ó Deus, religiosos, com tradições vazias, ó Pai. O que nós queremos, ó Deus, é aprender do Senhor. Nós queremos andar com o Senhor. Nós queremos voltar para o nosso quarto, aprender a falar contigo, aprender a ler a Tua palavra, ó Pai. Aprender, ó Deus, a consagrar a nossa vida ao Senhor, a ter o Senhor, ó Deus, constantemente, como nosso amigo, alguém que se aproxima, como se assentasse, e olha nos nossos olhos, e se importa com a nossa vida, falando ao nosso coração e à nossa mente. Nós queremos voltar à sensibilidade de ouvir a voz do Senhor, e entender a Tua vontade para nós, para a nossa família, e para as pessoas que nos cercam, ó Deus. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor perdoe todo o nosso pecado, tudo aquilo que nos afastou da presença do Senhor, e reconstrua a nossa história diante do Senhor, ó Pai, e que essa espiritualidade profunda possa fazer parte da nossa vida, da nossa história. Ensina-nos, ó Deus, a nos relacionarmos com o Senhor, e assim também com o ensino do Senhor, para que aquilo que nós temos, ó Deus, na intimidade contigo, se torne patente, evidente, ó Deus, em todas as pessoas, a partir da nossa relação, elas possam ver em nós a presença do Senhor. Obrigado pela Tua palavra, e continue a ministrar no nosso coração esta palavra do Senhor, nos orientando e nos apontando a Tua vontade, para a Tua honra e glória, em nome do Senhor Jesus.